Agora são 8 horas e 6 minutos, 8 horas e 6 minutos, está no ar nosso Rumo ao Campo, edição desse sábado, dia 6 de junho, o primeiro, né? O primeiro sábado do mês de junho. Na sexta-feira que vem é dia dos namorados, né? Vamos lá então, começando o nosso Rumo ao Campo, no oferecimento da Cressol, Mazanco, Coprel, Cepasa, Sindicato Rural de Espumoso e também da Três Tentos. Rumo ao Campo, produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Planetário, apresentação Rodrigo Oliveira, supervisão geral de Ramon Facione. Vamos até às 10 horas da manhã com as notícias, né, do campo. Programa que a intenção é sempre falar do campo, né, suas novidades, né, algumas novidades sempre do campo, algumas pessoas que, né, entendem do assunto e, enfim, trazer alguma informação e algum debate também sempre é importante, né? Hoje a gente recebe aqui no estúdio, nessa primeira hora, para falar conosco, para falar com nossos ouvintes. Estamos ao vivo também no rádio, Facebook, também, né, no YouTube da Rádio Planetária. O Lauro Colli, todo mundo conhece o Lauro Colli aqui da Emater de Espumoso, né? Ele é o chefe, né, do escritório da Emater de Espumoso. Mas hoje a gente vai falar, né, vamos ter muito assunto para falar hoje, porque nessa semana que passou aí, a Emater completou 71 anos, né? E em Espumoso são vários anos aí também. O Lauro vai trazer precisamente pra gente quanto tempo a Emater está aqui em Espumoso, né? E a importância, né, dessa entidade, esse órgão, enfim, na verdade, aqui pro nosso estado. E como nasceu a Emater e como nasceu a Emater em Espumoso, enfim, esse assunto que a gente vai conversar agora com o Lauro Colli, então, que ilustra essa história da Emater aqui em Espumoso. Lauro, bem-vindo mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Em primeiro lugar, assim, o que nós queremos agradecer o convite, né, para nós vir aqui conversar um pouco da nossa história, né? E quando a gente fala da nossa, não é só da Emater, mas da história que ela se confunde com o estado, com a região e com o município também. Então, na última, que nem você falou, né? Na última terça-feira, dia 2 de junho, a Emater RS Ascar, ela completou no estado do Rio Grande do Sul 71 anos de ação. No começo, 1955, era a Ascar, né, essa Associação Sulina, que ela veio ir para trabalhar a parte do crédito. Em 1977, unificou a Emater em todo o Brasil. Então, por isso que tem aí na nossa identificação Emater RS Ascar. E no município de Espumoso, esse ano, né, nós vamos completar 60 anos de atividade, de ações. Também a nossa instituição aqui, por isso que eu digo, quando fala da nossa história, ela se confunde, né, com a história ali das administrações municipais. O Espumoso também tem 71 anos, né, praticamente a idade da Emater. Ele nasceu aqui em fevereiro, a Emater em junho, então praticamente nesse período aqui a nível de estado, né? E claro que no começo, nem todos os municípios do estado, se nós buscarmos lá em 71 anos atrás, nós não tínhamos os 497 municípios que temos hoje, né? Que hoje a Emater RS Ascar está nos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nenhum município do estado não tem Emater, né? Nós aqui, por exemplo, em Espumoso, quando a gente veio para cá, né, nós tínhamos aí os filhos aqui de Espumoso, que Espumoso é filho de Soledade, né? A nossa mãe lá, Soledade, né? E sempre a gratidão, né? Quando você sai do município para outro, a gratidão até por tudo, né, que o município mãe fez e faz ainda aí para o desenvolvimento do município, né? Aí depois surgiu Espumoso, 1955, aí depois, de um tempo para cá, então nós temos quem? Salto Jacuí, depois Campos Borges, Alto Alegre, parte lá Jacuizinho, enfim. Também todos esses municípios eram assistidos aqui, orientados aqui para o município de Espumoso. Então, hoje, todos esses municípios também têm os seus escritórios municipais da Emater, né, trabalhando aí. Né? Quando fala Emater, cada um com as suas aptidões, com as suas aptidões municipais, né, seja na área da agricultura, da pecuária, enfim. As suas demandas. De uma maneira geral. Então, hoje, a gente quer assim, com grande emoção, né, porque é interessante, sempre coloca um pouco da história e estrutura, né? O que a Emater tem? Como ela está nos 497 municípios, nós temos também um escritório central, nós temos 12 escritórios regionais, que quando vim para cá, para Espumoso, né,
Espumoso pertencia a Passo Fundo, né? Escritório Regional de Passo Fundo, aí começou a aumentar os municípios, aí surgiu uma regional de Ijuí, então nós aqui, a nossa área territorial fomos para Ijuí, e depois, no final, por exemplo, para completar as regiões do Estado, são 12 regiões do Estado, criou-se então os escritórios regionais de Frederico e Soledade, então o Espumoso passou a pertencer ao Escritório Regional de Soledade, que hoje, o Escritório Regional de Soledade são 39 municípios. Então, aí o nosso abraço também aí, se a gente fala da Emater, o Claudinei, nosso presidente, né, o nosso o gerente regional Rutieri, a nossa adjunta Adriele, e também a nossa supervisora Cláudia, que é a estrutura que a Emater tem, porque é importante que se diga, né, sempre quando se faz alguma coisa, a Emater, como ela está nos 497 municípios, né, a gente tem além das parcerias que nós temos com todas as instituições, que depois eu vou falar, né, a gente tem as parcerias com os escritórios municipais, regional, quer dizer, está faltando alguma coisa em Espumoso, Soledade pode nos cobrir, que é o regional, ou o município Alto Alegre está precisando de Espumoso vai lá, Alto Alegre nos ajuda, Campos Borges nos ajuda, então sempre tem características diferentes de profissionais em escritórios municipais. Então é comum a Emater, por exemplo, quando realiza alguns eventos ou atividades diferentes, colegas de municípios e regiões fazer assim, essa interação de conhecimentos, né, para auxiliar em cada comunidade. Então nós temos assim a questão dos escritórios regionais, nós temos centros de formação, que são vários aí no estado, né, são 8 centros de formação, né, que auxilia tanto para produtores, produtoras, diversos cursos de diversas formas, né, de formação. Nós temos unidades de cooperativas, né? Como a Emater ela dá suporte a pequenas cooperativas, como nós temos também aqui a Cooperbon, Cooperativa de Alimentos Espumoso Limitada, né? O Felipe, que é o presidente, né? E toda a sua equipe. Então a Emater tem uma equipe, são 7 equipes em regiões estratégicas do Estado para dar esse suporte, tanto técnico como o suporte de administrativo, o suporte, por exemplo, tem contabilista, tem área técnica, tem contador, mas para dar esse suporte para as pequenas cooperativas, né? Nós temos 22 unidades de classificação. O que é isso? É um trabalho assim que às vezes não aparece, né? Classificação de soja, feijão, que às vezes você aparece lá no mercado, né, Rodrigo? Feijão tipo 1, feijão tipo 2, arroz tipo 1. Então isso a Emater faz em todo o estado do Rio Grande do Sul, são 22 unidades de classificação, que a Emater faz isso, né? Tem Passo Fundo e a central, o núcleo de certificação, no caso é Porto Alegre, né? E também o núcleo de classificação e laboratório de análises, né, físico-químicas de certificação. Então é um trabalho bastante amplo que a Emater tem, até de erva mate, né? Você pode ver algumas marcas de erva mate, tem a marca lá da Emater, né, que ela classifica desde do início, desde lá da produção, o encaminhamento e até entrar no pacote de erva, por exemplo, para estar no mercado. Então tem algumas aí que aparecem também. Então apenas a estrutura que a Emater tem no estado do Rio Grande do Sul, né? E essa estrutura, né, é importante que se diga, né, Rodrigo, as grandes parcerias que nós temos da Emater, o governo do estado do Rio Grande do Sul é o nosso principal parceiro, né, porque às vezes o estado não tem essa mão para pegar todos os municípios, então em função disso, até consta lá na Constituição Estadual, né, no começo tinha, e lá o estado tem que prestar serviços de assistência técnica e extensão rural qualificada. Aí depois surgiu uma lei, né? Esse trabalho era realizado pela Emater, então isso consta numa lei estadual, né? E as secretarias mais próximas ali da Emater, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, né? As duas secretarias mais próximas, a TSDR
desculpe, a SDR é mais próxima, mas tem a agricultura também do Estado. E, é claro, com outras secretarias também. Nós temos as prefeituras municipais, uma grande parceria, prefeituras municipais, em todo o Estado do Rio Grande do Sul. Né? Sempre a nossa gratidão também às administrações municipais, câmaras municipais de vereadores. A Emater também trabalha muito como... a gente trabalha com a sociedade e conselhos municipais, as decisões, por exemplo, quando você vai fazer um projeto, quando vem algum recurso, passa por esses conselhos, principalmente conselhos municipais de desenvolvimento, Conselho Municipal da Agricultura, cooperativas, né? Porque também a Emater ela surgiu no sentido assim, de cooperação, né? Cooperativas, tanto de crédito, de produção, sindicatos, eu falei Câmara Municipal de Vereadores, digamos assim, nós falamos também de cerealistas, se nós pegar ali, por exemplo, cada município tem a sua identificação, aqui nós temos a associação comercial, feiras, a associação comercial por tabela tem os seus associados, que são também pessoal do comércio, enfim. E também a sociedade como um todo, e o nosso principal parceiro, que é a função da Emater SSK, juntamente com todas essas parcerias, as famílias rurais, né? E a própria sociedade gaúcha como um todo, que tudo que você vai fazer, que você trabalha, que você faz, ele vai dar um retorno para a sociedade gaúcha como um todo, né? E eu não deixei no final, não é menos ou mais importante a imprensa, né? A imprensa é fundamental, né? Para todo esse processo, não tem como... Eu sempre digo, a rádio, a imprensa não ensina, mas ela informa. Ela tem que estar ali, dando todas essas informações, justamente para todas as ações que a gente faz, não só a Emater, mas qualquer entidade, seja órgão público, privado, quando tu vai dar essa ciência para se tornar uma coisa mais clara. O pessoal fica sabendo. Tem um projeto novo, alguma coisa que vai fazer, né? Não tem o que esconder. Eu acho que a imprensa, como a rádio, por exemplo, assim, é fundamental, assim, o rádio, o jornal, né? Nessa história nossa, né? Estava comentando contigo, né? Tem outros órgãos de comunicação, tem o CLIC, tem o Correio do Mate, tem nosso colega lá de Campos Borges, lá o Acontece, enfim, tantos outros, né? Mas eu estava comentando contigo, assim, da rádio, né? Eu estou aqui há 47 anos e eu vi a rádio nascer. Quer dizer, eu não vi porque eu cheguei 10 dias depois. Sim. Em 1979, a rádio abriu 2000, acho que foi 79. 9 ou 10 de março, eu cheguei dia 19. Então, de lá para cá, nós, como Emater, não o Lauro, né? A equipe da Emater e os colegas também que estiveram aqui, participaram e nós participamos até hoje. Então, nossa gratidão à rádio aqui por esse espaço, né, que nos dá. A gente tem essa interação, tem coisas novas, a gente oferece informações, mas nós também temos essa oportunidade de, que nem hoje está aqui conversando um pouco, e tantas outras oportunidades, né? Ninguém quer ser dono da verdade, apenas comentando, fazendo essa interação, e também o jornal, né? Que hoje o nosso jornal Folha Espomosense não tem mais, mas foi muitos anos aí, que de auxílio, de participação, não só do Delair, mas todos, a família Lupatini, que teve assim um papel extremamente importante assim na comunicação. Quando faz uma comunicação séria, não dirigida, deixa uma comunicação aberta, ela fica muito interessante, fica importante assim para a população de uma maneira geral conhecer. Então, nossa gratidão, né? A imprensa, de uma forma geral, né? A rádio aqui, por esse período que a gente fez e continua fazendo e ajudando. Acho que nós, eu sempre digo, a Emater é apenas uma. Nós temos uma forma de trabalhar, né? Se nós lembrarmos o nosso presidente Claudinei, o nosso gerente Rotieri, então, a Emater tem assim uma forma de um trabalho coletivo. É isso justamente para dar mais transparência, para você colocar mais pessoas envolvidas nos projetos, nas ações, né? Para chegar mais fácil lá naquilo que a gente quer, que é a família rural, o desenvolvimento, não só a Emater, mas tantas outras, né? Eu lembro aqui também os colegas da área técnica, social, né? O escritório de planejamento,
Vou lembrando alguns nomes, se eu esqueci algum assim, né, Rodrigo? Em função, quando se fala de história, a gente acaba escrevendo alguma coisa e esquece outros, né? A parte assim da saúde, os agentes comunitários de saúde, não só eles, mas toda a secretaria, enfim, prestam um trabalho excelente, mas muito foco, muita gente teve participação importante na parte assim, o nome lá da Lúcia, que agora ela saiu lá nas agroindústrias, enfim, no trabalho sério que todos fazem, né? Então a gente vai lembrando algumas pessoas assim para, mas isso caracteriza aí, né, a participação em conjunto aí com todas essas pessoas aí e a sociedade como um todo. Muito bem. E aí a gente vai falar agora também, a Emater veio para Espumoso aqui, você falou lá, foi lá lá por 66, esse ano aqui nós completamos 11 anos depois que o município já estava, 60 anos aqui em Espumoso. E o Lauro Colli, a gente quer saber um pouquinho também, porque você é a história da Emater aqui em Espumoso, e você que ilustra a Emater aqui, né? Todo mundo que... Eu lembro de ver você andando de Fusca da Emater aqui lá nos anos 90, aí, quando eu era criança, né? Você já estava aqui, então, quer dizer, falo em Emater, tenho que falar de Lauro Colli, né? Você é natural de onde? Como é que você entrou na Emater, né? E o que te levou a entrar na Emater também, e por que veio para Espumoso. Sim, eu sei que a pessoa, quando trabalha para o Estado, passa num concurso do Estado, e empresas como Emater, entre outras entidades, órgãos, enfim, empresas públicas ou autarquia, seja, né, o que for, ele é enviado para algum município, né? Muitas vezes não consegue ficar no seu município de origem. Como é que foi o ingresso na Emater e como é que você veio aqui para Espumoso aqui, e aqui ficou também, né? Nunca mais saiu daqui, É que nem eu disse, é a ilustração aí da Emater aqui em Espumoso, falar Emater, se não lembra, quem tu lembra? Lauro Colli. Muitos passaram por aqui, vieram, foram, enfim, mas você permaneceu aqui, né? Rodrigo, assim, em primeiro lugar, assim, tem que ter gratidão a todos, não é? Sim. Assim, a equipe é nossa. Sim, mas eu digo, você é o que eu lembro, que eu tenho por muitas pessoas também. Mas, assim, desde lá no começo, eu não estava aqui. Sim. Né? O nosso ilustre Glênio, que não está mais conosco aqui. Quantas pessoas lembram do Glênio que abriu o escritório municipal? Né, já não é da minha época. Isso, já faz mais tempo, né? Sim. Esse ano aqui vai fazer 60 anos de Emater. Então, o nosso... em nome dele, né, do Glênio, com grande emoção, né, a gente quer parabenizar, agradecer, porque eu vim para cá em 79, mas ela já estava há mais tempo aqui, né? E hoje nós temos a nossa equipe, tem eu aqui, tem a Franciele, tem a Dioné, a Dona Venido, somos em 4 aqui, né? Também em nome dessa equipe, nós queremos assim parabenizar, agradecer a todos os que passaram. Por isso que eu falei desde o começo. A Emater é uma equipe. Aparece mais uma, mas a equipe, nós temos aí a Franciele de Campo, né? Nós temos a Dioné Administrativa e a Dona Avenida de Serviços Gerais. Mas hoje nós somos uma equipe, né? 4 pessoas. 4 pessoas, né? E aí nós temos aquilo que falei para ti, ó. Esse pessoal de apoio, o escritório regional, que é esse pessoal de apoio importantíssimo, né? A Cláudia como a nossa supervisora, que é a primeira pessoa após o escritório municipal. Depois nós temos a Andriele, que é agente adjunto, o Rotieri, que é gerente. Aí nós temos os nossos colegas lá, o Paris, o Evandro, o Zago, enfim, que são assistentes técnicos regionais da área técnica, em diferentes áreas, tanto técnico e social, que quando os escritórios municipais precisam, são acionados. Tá? Então, por isso que fiz questão de falar, né? No sentido assim de que não é só o Lauro, é toda a equipe de Emater. Então, mas assim, voltando um pouco aquilo que você me instigou um pouquinho, né? Eu sou natural de Casca. Casca, perto de Marau, aí. Aqui perto de Marau. Hoje também nós temos o nosso... Já era município, a Casca, quando você nasceu? Já era município, mas eu morava lá no distrito de São Domingos do Sul. Às vezes eu falo do São Domingos, não do São Domingos aqui, né? Sim. Perto de lá, São Domingos do Sul, quem acessar hoje é município, né? Era no distrito de Casca. E aí nós fomos buscar aí era o escritório regional de Passo Fundo, fomos buscar, depois de formado, né, na Escola Agrícola de Sertão, em 75, em julho de 78. Aí o pessoal até comentou que teria alguma coisa aqui no Espumoso, né? Mas na época tinha os clubes 4S, né? E a gente veio para cá, mas nesse meio tempo aqui houve a transição, porque aqui também em Espumoso, né, muitos nomes ali, o próprio prefeito, né, o Guilherme Joaquim Rota, tinha muita ligação com o Glênio, a formação dos clubes 4S, né, e foi os primeiros grupos,
né, quando veio o início da tecnologia, para poder, os jovens, os mais velhos dessa época, os jovens daquela época, né, para depois nós vamos ver algumas questões assim de tempo, né? E aí, nesse período, o pessoal assim, já houve então uma própria Emater, ela acabou buscando o conselho, no caso nosso aqui, ele buscava recurso de cada empresa para pagar um técnico para ficar dando orientação nas comunidades rurais. Um técnico, um extensionista, o conselho fazia isso, né? E aí tinha um veículo, e nesse momento que eu vim aqui em 78, houve uma transição, onde a Emater assumiu definitivamente esse trabalho, e aí, quando a gente veio aqui, a gente acabou cobrindo essa área dos jovens, né? Lembrar alguns nomes assim da época, quando eu vim para cá, que faziam parte desse conselho, né? O Erlei Tames, que também, né? Hoje eu moro em Passo Fundo, também foi colega da Emater. Lembrar lá o Zeno Kellerman, Valmir Nicolini, Celito Klein e outras pessoas que faziam parte do Conselho Espumosense de Jovens. E aí tinha essa ação para dar orientação para os jovens rurais, né? E também uma lembrança do colega que faleceu esse dia, o Betinho, né? O Betinho também trabalhou nessa área como técnico agrícola, que ele era técnico agrícola naquela época, foi antes de eu chegar, né? Depois ele acabou cursando agronomia em Pelotas e retornou de novo para Espumoso. Então, fala o Betinho Cumim. O Leoberto Cumim. Isso, o Leoberto Cumim também, a nossa gratidão, Sim. Em nome dele a todos, né? Também, né, fez história junto ao Conselho, né? E o Conselho era atrelado, por exemplo, à Emater, né? Então, por isso, a gente acabou vindo aí, naquele momento, depois daquele momento, aí por agosto de 78, né? E aí surgiu o concurso da Emater, fiz concurso, né, da Emater, né? Nós tínhamos um número bastante expressivo, porque na época nós não tínhamos, né, a Emater nos 497 municípios. Teria que fazer uma regressão da história, quantos escritórios tinham naquela época, lá há 47 anos atrás. E aí a gente passou, né, nesse período de 78, e aí 20 de novembro de 78 eu estava efetivado, né, na Emater. Entrou para a Folha do Estado, dá para se dizer assim. Nesse período, por exemplo, aí 40 dias eu fiquei como tipo um pré-serviço, né, lá no escritório municipal do Arroio do Tigre, né, que também tem a nossa gratidão até hoje. Casca, Arroio do Tigre. Isso, Arroio do Tigre. Mas vamos falar aqui, mas era uma novidade vir para esse lado para você também, né? Imagina, né? Mas assim, é que como por exemplo, você não tinha o que escolher. Sim, como é hoje, né? Dependendo. Aí depois, o que fizemos? Nós fizemos um pré-serviço de 45 dias. Pré-serviço, o que é? Aprender um pouco o que é extensão rural, porque a extensão rural não é só assistência técnica. Aí depois, no final acho que lá no final de março, né? Aí nos entregaram o envelope. Abre, onde é que tu vai aqui, né? E por coincidência foi aqui. Espumoso, veio jovem para cá, solteiro. Eu tinha 19 anos, né? Imagina. Então é emoção. Então, veja bem, por uma questão de coincidência. Eu vim para cá no mês de agosto, no final de agosto, que o pessoal colocou, lá em Espumoso está precisando um técnico lá para trabalhar com jovens. Então, eu vim para cá, mas aí, como eu falei, já tinha, por exemplo, assim, a Emater tinha assumido essa parte aqui, então o pessoal comentou, não temos mais isso. Por isso que falei algumas pessoas aqui que eu lembro na época que estavam envolvidas. O Zeno, o Valmir Nicolini, o Celito Klein, pode ter outras, mas que tinha ali, mas em nome desses, todos essas outras pessoas, né? E aí depois, né, tipo 6 meses depois, por coincidência, né? Tá aqui, onde é que tu vai? Espumoso, né? E de lá para cá, então, estamos aí nessa atividade, né? Eu sempre digo assim, é uma gratidão enorme, não só para mim, mas por toda a Emater. São 47 anos de Emater, 48. 47. 27 de Emater e 47 de Espumoso, né? E, então, assim, uma gratidão enorme, né? O município nos receber. Criamos uma família, depois temos 2 filhos, depois mais 2 filhas também. Então, temos aqui
estamos aqui, a população nos aceitou, estamos praticamente aí como espumosense, né? Estamos aqui... Eu acho que você é mais espumosense do que casquense, eu acho mesmo. Porque são 47 anos. Os filhos são naturais daqui, as esposas, né? Isso. Também... E, assim, e uma coisa que eu digo assim, a gratidão no sentido assim quando tu faz um trabalho visando o coletivo, né, isso é bonito, é bom, é emocionante e a gente participou de várias histórias. Se nós buscarmos a história do Estado, da evolução Emater, ela foi criada justamente para isso. No tempo das CAR, onde surgiu os primeiros créditos rurais para justamente oferecer condições assim para os produtores, as famílias rurais, o desenvolvimento das suas propriedades. E espumoso da mesma forma, se nós buscarmos os 60 anos da Emater, nós temos 71 de espumoso, a Emater também ela acompanhou e acompanha ainda o desenvolvimento e o crescimento do espumoso. Ela teve participação, por isso que eu digo, fiz questão de fazer esse comentário das parcerias, porque pode, numa situação dessas, assim, a gente se emociona um pouco, esquece algum. Né? Mas não se sintam excluídos, porque se nós olhar todas as ações, funções, eu estava analisando assim um pouquinho da história, né? Se nós pegarmos a organização das comunidades, né? Por isso fiz referência ao Grêmio, lá no começo, dos clubes 4S, que o objetivo era... Tinha da Campina aqui, né? Que era... a Campina também tem, lembrar de alguns, Pontão dos Manecos, que era o pioneiro, foi o primeiro, Mangueirão, a Rua da Prata, e vai, né? E tem tantos outros, né? Aí, como também Alto Alegre era nosso, a Santa Lúcia, Alto Alegre, enfim. Você passou por essa transição aí, né, das emancipações aí, né? Isso. Então coisas que a gente participou da história, por exemplo, é a função da extensão. A função da extensão, ela além da assistência técnica, extensão rural, o que é? Organização comunitária, organização lá auxiliar nas organizações da diretoria, dos grupos, por isso que eu falei lá, os 4S lá naquela época, hoje são pessoal já mais adulto, porque o pessoal começou usando o quê? Novas tecnologias, fazendo experiências, né? Organizando lá as suas comunidades, né? Se nós olhar também, esses dias atrás começou, né? Aí surgiu, não só em matéria, a própria Secretaria Estadual da Agricultura, cooperativas, sindicatos, que na época também a questão da Operação Tatu, a questão do calcário, né? Aí o pessoal falava, como é que eu vou produzir nessas barbas de bode aí, né? Isso os mais jovens não conhecem essa história, né? Claro, quando eu cheguei aqui já esse projeto já estava andando, então o pessoal só falava, meu pai foi o primeiro, a minha família foi o primeiro, aí surgiu, né? E você passar de uma produção de 10 sacos para 50, era uma evolução enorme, mas no começo, assim, o próprio Glênio contava, né? Como é que esse técnico de Emater, junto com outras entidades, vão colocar pedra na lavoura, para quê? Né? Quer dizer, justamente a questão da acidez de solo, a correção do solo, foi assim foi uma questão bastante grande, né? Uma evolução grande. Aí surgiu, por exemplo, a questão das bacias hidrográficas, a questão eu sempre digo assim, né, que nós falávamos, o pessoal comentava muito, né? Não era terraço, curvas de nível. Só que as curvas de nível eram em desnível, né? Alguém colocou o nome, né? Aí surgiu essas questões de você trabalhar ligando propriedades, trabalhando mais em nível, buscando segurar um pouco mais a água no solo. Aí nós temos a questão do plantio direto, né, que foi também um trabalho grande, não só de matéria, mas muitos profissionais, plantio direto. Um tema parecia tão simples, né? O pessoal imagina, o pessoal não só queimava campo, o campo era normal a queimar, né? Mas era normal queimar palha de trigo. Então quem está ouvindo os profissionais hoje, os mais antigos, deve lembrar, né? Que era normal, né? Imagine então você ter uma lavoura de trigo, aí você queimar para plantar, porque não tinha máquina para plantar, né? Queimar para lavrar. Então também foram fases que a Emater também, junto com outras instituições, participaram desse processo de evolução. Então a questão do plantio direto, a não queima da palha, quer dizer, já houve uma evolução enorme, né? A questão assim até de exposições, se nós falar da exposição, a primeira exposição foi feita na cooperativa,
1970, se me fala 70, 71, tem que ver a história, né? 71, acho que foi. 68, 69. Não, Bom, não, 70 ou 71. Foi. É. A ideia surgiu ali nos anos 60, né? Final dos anos 60, mas foi efetivado isso. O Grêmio sempre contava, né? Que houve uma conversa lá com o seu Armídio, né? Aí tinha uns 2 silos pequenos para inaugurar. Até o próprio governador esteve espumoso fazendo isso, né? É uma história, né? E aí, quer dizer, então, aí o pessoal acabou dando uma... se pegaram um pouco, diz o gaúcho, setoriando um pouco, né? Se eu inauguro o silo, você faz uma exposição. Então aí o pessoal correu, né? Um dia eu conversei até com o professor Zomar, correram, buscaram para fazer os pequenos estantes para os clubes 4S na época participar. Então lá foi a história da primeira exposição. Zapiec, não era nem a Zapiec, né? Eu acho. Era uma exposição. Uma exposição. Com a cooperativa, sim, com a Emater, com a prefeitura, né? E uma das pessoas até que me comentaram sobre isso, o seu Roderico, né? Que está aí, agora 92 anos, né? Falando um pouco da história, né? E diz que ali também, né, surgiu, segundo ele, estava me contando, né, que as entidades fizeram solicitação para o governador na época recursos, né? E aí para depois ter um parque de exposições. Né? Então também a questão das exposições agropecuárias, por isso que a Emater, ao longo da história, nunca deixou de participar, né? Nas exposições, né, agropecuária, nas feiras que nós temos. Sim, né? Aqui o Marcelo Orsolini manda mensagem, nosso colega Marcelo Orsolini mandou mensagem para a gente aqui. Ó. Quando apresentavam o calcário para os agricultores, muitos não acreditavam na eficiência. Assim meu pai me relatou dias atrás quando fizeram na Campina Redondo um dia de campo na época, o Marcelo Orsolini falando aqui que o calcário, então, pô, será que... Bom, e falar do Marcelo, por exemplo, já que ele Marcelo Orsolini mandou pra gente. O pai dele é o Leonel, deixa eu ver se eu lembro o pai do Leonel, porque na época o Leonel ainda era jovem, né? Tinha, né? Se o Leonel está me escutando aqui, tinha que convencer os pais ainda, né? O Leonel, na época, participava também dos grupos, né? Eu não estava participava, mas o detalhe era convencer os pais a colocar o calcário, né? Então, tipo assim, imagina, né? Então era uma tarefa difícil, mas se nós olharmos, por exemplo, várias pessoas, né? Que eu me lembro, o pessoal falava lá, o seu Clorindo II da Bela Vista, ele sempre falava, seu primo Comim, e tem tantos outros assim que o pessoal falava, fui o primeiro aqui, fui o primeiro lá. Então eram multiplicadores, né? Que tu imagina, então era uma briga para colocar um calcário. Imagina você levar uma pedra moída para você botar na lavoura. Então, isso é um relato aí do Marcelo aí, do pai dele, né? Sim. E na época, tenho certeza que o seu Leonel teve que convencer o pai dele para poder fazer uma pequena experiência, né? Eu me lembro também lá na Santa Lúcia, também lá o Albertinho Brock, hoje está lá na Contagem, em Brasília, né? Que também participou de viagem em função... porque o pessoal fazia muitos experimentos e dava premiações para o pessoal fazer. Eu sei que ele foi premiado, foi lá para uma viagem no exterior em função desses trabalhos, né, do tempo lá do Grêmio, do tempo depois que veio passando. Por isso que eu falo, Emater é uma só, não é? Ela soma todos esses esforços de todos os colegas extensionistas, seja da área de bem-estar social, econômica, que é a Emater, além de assistência técnica, extensão rural e social, né? Ela pega todas essas áreas. Então, só lembrando assim algumas famílias assim que o pessoal falava, né? Do andamento, por exemplo, desse trabalho. Me lembro aí, não está aqui conosco o Carlos Angueben também, família dele, a dona Carmelita, né? Tinha muitos cursos no começo lá no CRES em Carazinho, eles falavam isso, né? Para aprender com nível de manga para ajudar a fazer as curvas de nível, né? Então isso teve história. E essa história, ela não parou na história. Ela acabou tendo o quê? Ela teve realizações e teve resultados. Se nós temos resultados hoje, ela veio vindo dessa história, do trabalho feito, né, em muitas mãos, né? E a Emater fez parte também desse trabalho, né? Então, por isso que eu falei aqui, a evolução, o Marcelo colocou uma né? Sim, do calcário. A questão da produção, por exemplo. Pegamos aí a produção de soja, de milho, de trigo, de cevada, canola. Então, uma produção, me lembro, na questão do trigo, muitos trabalhos com a Embrapa,
né? Os colegas aí, e não faz muito tempo, né? Os colegas devem lembrar, vamos fazer um trabalho com a Embrapa, um programa para 1.500 quilos de produção de trigo, 25 sacos de trigo por hectare. Hoje não paga nem o custo, né? Mas na época era uma evolução, né? E houve o quê? Houve esse crescimento para crescer. Por exemplo, já imagine você, né? Não conseguia segurar água no solo, queimando a palha, pouca adubação, pouca produção. Quer dizer, isso aí parecia que era uma baita produção. Hoje, se você olhar o trigo, não paga nem o custo. Então, essa evolução, por isso que eu digo, ela tem muitas mãos aí. Quando vim para cá, também é questão até de área, por exemplo. Nós tínhamos menos área de soja, né? Se nós pegar hoje nós estamos aí, trabalhamos com 52 mil hectares de soja, né? Nós tivemos no passado lá com Alto Alegre, Campos Borges e Jacuizinho, tinha menos que essa área, tinha metade dessa área aqui, porque depois foi crescendo. Embora desmembrou os municípios, mas cresceu a área de plantio. Mas é que houve o quê? Houve evolução. Você tinha mais barba de bode, mais potreiro, menos lavouras, né? É claro que nós tínhamos mais milho também, né? Se nós olhar, nós tínhamos mais a cultura do milho também, mas enfim, esse crescimento aí que buscou, no caso, assim, essa desculpem, essa evolução. Por isso que eu digo assim, sempre num crescimento, tá? Sempre buscando o bem-estar, sempre buscando a qualidade de vida, porque a extensão trabalha com o quê? Se você tem a tua família, você tem que ter qualidade de vida para ficar lá fora. Depois vem os filhos, eles também têm que ter. Esse exemplo aí do Marcelo que levantou aí, né, do pai dele, né? Então, quer dizer, tem história, ele já tem sucessão lá. Era o pai era o vô do Marcelo, do Leonel, o Marcelo não está lá, mas o mano dele está ali. Então, tu tem esse crescimento e tu tem sucessão. Quantas e quantas pessoas estão agraciadas com esse tipo de atividade? E sempre a gente se encontra. Ontem até eu estava num local, uma pessoa que é de Espumoso, casado com do Alto Alegre, aqui do Pontão do Butiá, e estava o filho dela lá, que estudou na Campina, voltou faz uns 3, 4 anos atrás, voltou, está na propriedade. Então esse é o caminho. Você poder dar condições para que a pessoa entenda, e eu sempre digo assim, nós instituições temos que falar cada vez mais que o interior é bom, né? É trabalhoso, mas ele é bom demorar, tem que ter retorno financeiro, tem que ter. Por isso que eu sempre digo às pessoas, também tem que reconhecer a importância, seja do agro, ou da agricultura e pecuária, a agricultura familiar, é para todos. É para todos, seja importante e que ele tenha reconhecimento financeiro para poder ficar mais gente no interior. Né? Bem-vindo aí o pai, a mãe, o filho, a filha. Muitos estão estudando, nós temos exemplo lá da Campina, que eu sempre gosto de lembrar, uma escola assim que está dando muitas condições, não só para Espumoso aqui, mas para a região toda, Alto Alegre, Campos Borges, Jacuizinho, Salto e outras. 15 de novembro, para ir, isso, o pessoal vem de Solidário aqui, né? Estudar e volta para casa. Então, um trabalho bom, né, em nome da Isabela e da Andréia lá, que conduz toda a equipe. Então, um trabalho muito bom, seja na área de educação, da agricultura, de pecuária, enfim, várias ações que tem aí na atividade, né? Mas eu diria assim, tem que proporcionar, porque a extensão rural é isso, né? Não é só assistência técnica, não é só você, Rodrigo, aumentar de 50 para 60 sacos de soja. Você e a tua família está satisfeito com estar no interior? Você tem condições, você tem uma casa, você tem um veículo para deslocar. Como é que estão as tuas máquinas? Como é que está o teu solo? Né? Como é que está o dia a dia? Como é que está a tua alimentação? Então, isso tudo é matéria. A matéria é isso, a matéria é um todo. Ela não é só a questão eu não vou enxergar só você na soja. Eu vou enxergar você lá no leite, que é o pessoal do leite, né? Quer dizer, tu tem lá em grãos, você tem lá no solo, mas você tem que ter condições também. A Emater também sempre procurou, e lá no início era mais evidente ainda a questão também da recreação. Hoje a gente não faz, né? Mas no começo da história da extensão,
em cada reunião que o pessoal fazia, tinha um momento também de espiritualidade e recreação. Porque o pessoal entendia e se entende, né, que você não vive só do trabalho. Uhum. Você também tem que ter um momento de lazer, né? Por isso que eu falei lá da organização das comunidades, das festas, dos jogos, enfim, dessa troca de experiência. Mas esse aspecto também do social também, que é o lazer, né? E também essa questão da própria saúde, né? Acho que é fundamental em qualquer assim, propriedade. E é um tema assim que também te gosta de falar, né? E se quiser me cortar, corta, a gente se emociona. Não, mas eu só, sim, eu sei. Eu só ia falar contigo, você falou da imprensa no início ali, principalmente o rádio, né? Que acho que o rádio chegava um pouco mais rápido. Antigamente a gente não tinha esse aparelho aqui, né? Que é o celular, não tinha. Acho que no interior poucos deviam ter linha telefônica. Luz já não era fácil, água encanada, né? Então o papel importante do rádio, juntamente com a Emater, porque os recados e avisos, né, mas em sua maioria não tinha rede social. Acho que o rádio foi para a Emater aqui em Espumoso uma ferramenta, digo-se uma ferramenta, ou talvez uma parceria muito importante, porque você não conseguia estar todos os dias em todos os locais, né? Então o rádio fazia isso, que hoje, claro, tem a rede social, você tem o grupo do WhatsApp, né? Então, a tecnologia hoje é diferente, né? Aquele tempo, saía pro interior aí, você saía, não sei se a Emater tinha veículo próprio aqui em Espumoso, já teve? Sim. Isso. Você saía, fazia o seu roteiro, mas ficava, muitas vezes, na maioria na maior parte do dia, incomunicável. Incomunicável. Coisa que hoje você sabe que não tem como, ninguém é mais incomunicável, né? Chegava lá, Isso, né, Rodrigo? tinha alguém que chegava lá, perguntava que hora é, que dia é hoje. Eu sei, porque eu vivi isso, criança, eu lembro que nós passava lá no interior, tinha um senhor lá que dia hoje? Ele perguntou assim, que hora é agora? Daí ele queria saber a hora, imagina, não tinha nem informação de hora naquela época lá. Isso aqui em Espumoso, isso nos anos 80, final dos anos 80. Viu, Rodrigo? Por isso que nós temos a maior gratidão para a rádio, até gratidão por porque você nos ter convidado hoje para conversar um pouco aqui, porque o serviço da extensão, ele se confunde também com a comunicação. Sim. Né? Inclusive nós, né, Rodrigo? Quando nós entramos, a Emater fazia até mais que isso hoje, a questão da comunicação, de como você se comunicar. Eu fiquei 45 dias de treinamento justamente como devia trabalhar com a família rural, com as entidades, com as autoridades, porque nós estávamos, digamos, no mesmo dia você estava com várias pessoas, está lá com o prefeito, está lá com o produtor, está lá com todas as pessoas, todas as entidades, cooperativas, sindicatos, enfim, todas são importantes no processo da extensão rural. Então, isso nos foi dado no começo também, essa oportunidade de aprender um pouco mais. E a rádio sempre foi colocada assim como peça fundamental. Como você colocou aí, né? Desde lá, aí o pessoal não deixava de escutar a hora do recado. O fulano lá, tá alguém lá no médico lá, foi consultar. Bom, ele já estava esperando, né? Se ele veio de manhã fazer uma consulta, estava esperando. De meio-dia se dava alguma coisa. O pessoal usava muito isso. Se baixou o hospital, não, né? Plantão hospitalar, isso aí. As reuniões que nós fazíamos também, os encontros, então isso, para nós não temos palavras assim para agradecer a importância que o rádio foi e continua sendo. Por isso que falei das redes sociais importantes, dos vários órgãos de comunicação importantes, porque a Emater trabalha com todos, né? Mas se nós pegar lá no começo, nós tínhamos a nossa rádio aqui, né? Então nos serviu muito, né, para esse tipo de comunicação. Por isso que eu sempre digo, a rádio não ensina, mas a rádio informa. Ela dá informação. Eu vou dar uma informação lá para o produtor, para a produtora, para quem for, quem quer que seja, para depois ele buscar a informação, seja na Emater, sempre digo, a Emater é uma das instituições ali presente para prestar informações, seja para entidade, produtor, quem for, sociedade como um todo, né? E aí depois você busca no teu técnico ou na tua entidade de confiança, né? Busca informações para você ter a sequência aí nas ações. Então, mas assim, mais uma vez assim a nossa gratidão, né? Em nome aí do Ramon, né?
lembrando, é claro, do pai, né? Quer dizer, não está aqui conosco, mas também nos proporcionou muitas vezes. Então, como família, né? Foi um visionário que, né, enxergou a necessidade de a gente ter uma... E assim, ó, você ter um rádio, né, aí, né? Eu estava comentando um pouco da tua história, eu gosto de perguntar. Sim. Né, que você for... Porque às vezes a pessoa está aqui na cidade, você pergunta, onde é que tu é? Aí vai, né? Aí você, não, sou lá do depósito, lá das Campinas, lá. Das Campinas, minha mãe, então. sim. Mas, Isso, do tempo mais antigo. Então, para ver que muitas e muitas pessoas estão aqui, elas vieram dali. E muitas pessoas saíram justamente... muitas vezes por não ter condições de permanecer lá. Né? Eu me lembro, foi feito um estudo antes das emancipações do Alto Alegre, Campos Borja, lá, nós tínhamos 2.400 propriedades rurais. Tá? Foi feito um levantamento pelas agências comunitárias de saúde, que a gente tem uma gratidão enorme, um trabalho faz muitos anos que estão trabalhando e continuam, não só elas, mas identificando elas com toda a parte também da saúde, enfim, levantaram quase 650 famílias sem luz. Espumoso, capital da energia elétrica, com quase de 20% a 30% o interior sem energia. Então, esse começou um trabalho, por isso que eu digo, né? A Emater, Coprel, né? Até prefeitura, cooperativa, sindicato, conselhos, enfim, entidades envolvidas. Eu me lembro que a gente passou essa informação lá para o Jânio da Coprel, né? Foi uma loucura, né? E aí o pessoal começou. Se nós pegar hoje, né, a parte da energia, né, nós tivemos vários programas do governo do estado, para a Luz 1, para a Luz 2, tá? Porque nós temos que entender assim, lá no Campo Comprido, por exemplo, tinha uma família que conseguiu colocar luz, aí eles sempre colocam, olha, saiu caro, saiu uma carga, 2 de boi para pagar aquilo lá. Então era salgado na época para colocar. Ela foi um pouco mais perto. Só que muitas pessoas com condições menores não conseguiam colocar. Então surgiu alguns programas, mesmo que o pessoal não ganhou de graça, o pessoal pagou. Nós tivemos no governo do estado aí a questão do Proluz 1 e 2, o pessoal fazia a conversão em sacas de milho para pagar, né? Se era 10, se era 20, se era 30, em alguns anos, né? Aí depois a própria Coprel, né, com programas das próprias assembleias, né, que davam lá, vamos ajudar com tanto, fez um trabalho bastante grande. Depois nós tivemos Luz do Campo também do governo federal, então vários programas, e que hoje praticamente nós não temos ninguém sem luz, né? Surge alguém, vai morar lá, mas ele pode ter de imediato já. Mas você imagina então, um programa também que nós da Emater, lá na essência da Emater, lá no começo, né, o nosso colega Grêmio que não está aqui, ele dizia, né, que ele trabalhava junto com o pai do Jânio, o seu Lavo Stefanello, eles faziam um trabalho junto com a Emater, não só em Espumoso, na região, né, nós aqui dentro do escritório municipal da Emater, a Coprel ficou acho 15 anos ali, começou com o Chico e veio vindo, ficava meio-dia por semana, né, porque não tinha mais escritório em Espumoso, ficava meio-dia para dar orientação de energia, ficava junto ali para dar. Então foi um trabalho assim fantástico, por quê? Por isso que eu vou dizer, não adianta você produzir 70 sacos de soja por hectare, né, e não ter energia em casa, não ter luz. É difícil, né? Hoje não tem como, tu não imagina hoje viver sem. Nós tínhamos uma cidade aqui igual. Justamente, então pessoas fica um dia sem luz. Sem luz, né? O pessoal lá fora sem luz. Claro que hoje, por exemplo, se você pegar, fica o pessoal do leite um dia sem luz. Sim. Quanto leite que estraga, né? Então, só uma homenagem a todo o pessoal do Leite, né? Lá o Matheus, que é um jovem lá da Pratinha, que foi da sucessão. Também uma outra família, homenageando todos do Leite, o Agnello, o pai dele, lá da Santa Catarina. Quer dizer, então, imagina um dia sem luz. Então, é uma barreira, até para você tirar, para você... A questão da conservação. Então, esse foi um trabalho também que a extensão. O que é isso aí? Energia, qualidade de vida. Internet também, né? Se nós pegar a questão da internet, nós tínhamos um programa, já estava ali, mas não tanto não, a internet é mais recente. Sim. Né? Lá me lembro, lá em 2014, nós tínhamos o programa Sustentabilidade, que fizemos 10 grupos em vários locais, e cada grupo levantava 10 prioridades, né? E uma das prioridades foi a internet. Fomos indo, né? E um trabalho também que nós queríamos destacar, tem a Coprel, eu sempre digo que tem o Machado, tem outras também, mas um destaque especial a CBNet,
né? Temos a Tecnoei também aqui. Sim. Né? No interior, um destaque também ali para o pessoal da CBNet também, que aí se começou esse trabalho e hoje, se pegar, aí tem mais de 1000 pontos de internet no interior, nós temos clubes com dificuldade ali, a pessoa tem internet na casa e tem internet também, né? Lá que as administrações municipais colocaram lá nos clubes da comunidade. Então, tá, imagina, né? Lá e tu pode acessar, né? E outros eventos também que se tem, a gente motivou lá no começo, esse ano que fez o 27º Encontro do Milho, e justamente o Encontro do Milho, ele foi feito lá na Serra dos Engenhos, lá na área do propriedade do Alain, né, com a parceria também junto à Emater, o Martioreta, a equipe da Cotriel, né, a equipe também da patrulha lá da Serra, enfim, esse grupo de trabalho, e sempre também as agentes de saúde na volta dando esse apoio, né. Então esse tinha lá há muitos anos atrás a questão do plantio, de mexer, de identificar, a cooperativa também receber, enfim, esse trabalho junto, né, Emater, cooperativa, produtores, né, também foi um trabalho muito interessante ali, nesse trabalho aqui. E um assim que lá, quando vim para cá, no começo do seguro agrícola, do Proagro, só a Emater fazia Proagro. Uhum. Lá quando vim para cá depois, sim. Hoje, por exemplo, todos os escritórios de planejamento, muitos colegas, isso é bom, mais pessoas também se colocaram à disposição para fazer esse trabalho, né? Mas era um trabalho assim que você fazia o quê? Porque tu está no momento de necessidade, quer dizer, deu problema. Eu me lembro, os profissionais mais antigos devem lembrar, nós tivemos aí no tempo do trigo, em 2 geadas nós perdemos, claro, o Salto estava junto conosco aqui, dava de área aqui mais de 140 mil hectares, né? Se perdeu em 2 noites de geada, 40 mil hectares, o trigo Maringá na época, né? Então você imagina o impacto disso, né? Então, mas isso na época só a Emater fazia, né? Depois se abriu para mais instituições, colegas, escritórios, né? Isso é bom porque abriu para mais gente, até para ter mais rapidez também para os produtores, mas era e continua sendo também, né? Era um trabalho, por exemplo, assim, de garantia, quer dizer, você teve um problema, teve um granizo, teve uma geada, né? Teve alguma estiagem, você ter essa garantia de alguém ir lá ver a tua lavoura para você se ressarcir. Então é claro que nos momentos atuais a situação mudou, né? Assim, está um pouco mais complicado, né? Eu ainda entendo assim que lá o velho Proagro era bem mais atuante, ele abrangia muito mais. Hoje nós temos Proagro, nós temos seguros, enfim, mas não cabe a nós julgar isso, né? Mas também era um trabalho que a instituição Emater ela fazia nesse sentido aí de buscar, de dar assessoramento no momento de necessidade para as famílias rurais. Então, por isso, né, acho que desculpe, esse trabalho, essas ações, né, nesse tempo todo, ele veio agregar, né, ele veio somar no estado do Rio Grande do Sul, com as famílias, produtores, sociedade como um todo. Por isso que eu volto a dizer, a Emater não trabalha só para o pessoal do meio rural. Ela trabalha para quê? Para o meio rural ter qualidade de vida, ter produção, né? Ter uma série de situações importantes, né? Mas se eu tiver produção, eu vou ter venda, eu vou ter a questão de impostos, ele retorna para os municípios, ele vai, por exemplo, na produção, inclusive, de alimentos, né? Se nós pegar a própria Cooperbon, né? Quando foi criada também a diversificação de culturas, né? Muitas vezes se ia buscar fora muitos produtos, né? Nós temos pessoal da agricultura que tem 25 anos de atividade e continua, quer dizer, cada vez crescendo mais. Né? Pegar o exemplo lá do Felipe, do seu Augusto, da Dona Tere, lá quando começaram há 25 anos atrás, e hoje já tem sucessor. Os netos são sucessores, então esse é o objetivo, né? Você indo, fazendo sucessão e produzindo aquilo que você não produzia, que você ia buscar fora, né? E
ter, por exemplo, qualidade de vida, geração de emprego e renda, oferecer para a sociedade como um todo produto de boa qualidade, bons preços e que fique, né, o recurso aqui no município de Espumoso. Então, outro aspecto também aí da própria sucessão familiar, que a matéria tem um trabalho forte, né, e sempre trabalhou em cima disso. Então, nós temos muitas e muitas pessoas aí que estudaram, fizeram agronomia, técnico agrícola, economia, enfim, direito, enfim, não importa, mas que voltaram a atuar na propriedade. Porque o objetivo justamente da extensão, aquilo, vamos pegar o exemplo que o Marcelo ligou antes aqui do pai dele. Sim, Marcelo Solim. Lá na época era um pouquinho mais difícil tu abrir a cabeça, né? O Leonel tá, eu não vou nem chutar a idade, está perto de 80 lá. Então, assim, ele teve que, na época, né, mexer na cabeça do pai para ele poder fazer um experimento, colocar um calcário na sua propriedade. Depois, para ele, foi um pouquinho mais fácil para passar, né, para os outros filhos, né, e assim por diante. Sempre digo que nós, pais, temos a obrigação de abrir um pouco mais essa nossa cabeça para oportunizar nos filhos a tentar ficar na propriedade. E outro aspecto que a gente fala, né, é notório, muitas famílias aí, né, pais assim abrindo, tem lá o agrônomo, tem técnico, tem zootecnista, enfim, economista, atuando na propriedade. Se nós analisarmos, eu não vou entrar no mercado de trabalho, por que eu vou lá se eu tenho uma área que eu posso render? Então isso é fundamental, né, de atividade. Assim, um amigo que a gente tem aí que foi o nosso primeiro secretário de Agricultura, o Renato, né? O Renato também, né? Lá no início ele aí trabalhou muito conosco. Ele tem uma filha que é agrônoma, o Evandro tem um filho que é agrônomo. Fala do Renato Koenig. Estão na propriedade, né? Quer dizer, então, e eles dois são agrônomos. Fala do Renato Koenig, né? Isso, sim. Isso. Então, é um exemplo, não apenas ele, né? Só estou citando um exemplo que também, e eles também já tiveram a oportunidade, eu estava conversando com o Renato, né? Silvônio, também abriu ele estava com a cabeça aberta e deu oportunidade para eles, tipo assim, o Renato, depois o Evandro, poder entrar na propriedade, auxiliar, junto, tomar decisões. Eles também já tiveram uma abertura maior para os filhos deles. Então a gente sempre quer falar, né, Rodrigo, que ninguém é mais do que ninguém. Mas é importante também, nós, na nossa observação como extensionista, as famílias que conversam, as famílias que trocam informações, as famílias onde, que eu falo, a família, o produtor, a produtora, os filhos, seja menino ou menina, porque hoje não importa. Para tempos atrás, na agricultura, a menina era coisa do outro mundo, hoje não tem nada a ver. Participa do mesmo jeito, está ali nas decisões, vai para a máquina, tem condições. Então, a família que troca informações dificilmente tem problema. Então, eu acho que é importante essa relação, esse respeito, porque às vezes os mais velhos tiveram mais dificuldade para chegar até aí. E aí o mais jovem acha que tem que correr demais. Então, não é que o mais velho está freando, não, ele viu a dificuldade que ele teve, ele sabe até onde pode chegar. Então, é bom essa interação das culturas, né, digamos assim, não é mais antigo, do mais experiente, seja ele de 60, 70, 80. Eu sempre digo, a própria extensão sempre diz, essa pessoa pode ter 90, 80, não importa. Ela tem cabeça boa, ela pode opinar. Como é que ela chegou até aí? Como é que você chegou a ver a tua propriedade? Isso vale também nas empresas, não é só na propriedade. Vale nas empresas. Eu sempre digo que essa relação lá do interior, ela vale também com as empresas aqui da cidade também, da sucessão da familiar. Então, acho que... Sim. E nós, né, Rodrigo? E nós, da Materna, estamos ali também junto, né? Junto com toda essa gama da sociedade como um todo, né? Na nossa humildade também de se expressar, de conversar, de colocar, mas sempre colocando o nosso serviço à disposição e sempre falando que nós somos uma equipe, seja desde lá do nosso presidente até o nós aqui do municipal, né? O regional, o Rutieri, a Andriele, nós aqui, a nossa equipe, tem a Francélia, a Dionelda, a Venilda, isso cabe em todo o município do estado do Rio Grande do Sul. Então, sintam-se todos, né, nós,
nós assim estamos de parabéns. Muitas pessoas, né? Depois que vocês colocaram aí, nós passamos também outros meios de comunicação, muitos elogios, né? Mas esses elogios também nós queremos dar a todas as equipes que passaram, a Emater como um todo, e principalmente todas as entidades que a gente mencionou e tantas outras, de repente a gente não esqueceu de colocar aqui, e a sociedade gaúcha como um todo que nos deu respaldo nesses 71 anos aí do Estado, né? E esses quase 60 anos aqui em Espumoso. Muito bem, Lauro Colli da Emater e Dias Espumoso. Olha, bom, nós poderíamos ter assunto aqui para falar da Emater aqui por a manhã toda aqui, olha lá, passaríamos do meio-dia. Mas em uma hora fica, né, difícil, mas o Lauro conseguiu fazer um resumo aqui, né, e falar desde o início e chegou aqui até os dias de hoje e as pessoas que passaram e fizeram a história da Emater aqui aqui em Espumoso e na região, né? O Lauro passou aí por várias mudanças e atualizações, modernizações, né? Enfim, começou com mais municípios, aí agora ficou com o Espumoso, né? Quando o Alto Alegre, Campos Borges ainda e Salto de Jacuí pertenciam a Espumoso, ele atendia toda essa região, ficou restrito a Espumoso, que é um interior vasto e grande, aí, né? São 700 e poucos quilômetros quadrados aí de área que a gente tem no nosso município de Espumoso. Com certeza ele já visitou, acho que todos os cantos do nosso município aqui, do nosso interior. Por isso que a gente convidou ele para falar dos 71 anos da Emater no estado, né? Não, por isso que a gente sempre diz, os 71 anos de história, né? Conquistas e realizações, não só nossa, mas de toda essa sociedade gaúcha como um todo. Então, a nossa gratidão. E a gente sempre também, né, que a gente falou, a gente sempre está inovando. Nós não paramos. Você tem que enxergar o passado, nós projetando o futuro, né? E sempre aquilo que é bom você vai agregando, e mudanças positivas são sempre positivas, né? Eu acho que é sempre bom, né? Por isso que eu falo assim da participação, a gente pode ter esquecido muita coisa aqui, né? Por isso que falei a questão do aspecto assim de alimentação, por exemplo, nós temos aí o pessoal da merenda escolar, das feiras, nós temos assim dos mercados, que o objetivo quando tu diversifica, né? Quando você levanta necessidades, nós temos muitas agroindústrias em feira, nós temos agroindústrias colocando nos mercados, né? Para quê? Justamente esses produtos que são produzidos aqui antes era só a parte de hortifruti granjeiros, hoje também tem panificados, né? Que os mercados, fruteiras estão recebendo da nossa agricultura familiar aqui de Espumoso. E isso o que é? Você cria empregos, permanece mais no campo, gerando renda, né? E fica aqui porque não precisa sair do município lá. Então, mais uma vez, né, Rodrigo, em teu nome aí nome da rádio, a nossa gratidão, né? Obrigado por ter tido essa oportunidade de conversar um pouco, né? E sempre, né? Sempre estamos à disposição, né? E a Emater é grata em todos os níveis, do governo, município, famílias rurais e sociedade gaúcha e espumosense como um todo. Muito bem, Lauro Colli, extensionista, chefe do escritório da Emater de Espumoso, falando sobre esses 71 anos da Emater em Espumoso, são 60... Até o final do ano, 60 anos de Espumoso. 60 anos de Espumoso aí, o Lauro há 47 já aqui em Espumoso. Bom, eu nem era nascido ainda, o Lauro já estava aqui por Espumoso. Muito bem, 9 horas 9 minutos, intervalo comercial. Na sequência a gente continua com o nosso Rumo ao Campo.